Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias e hoje, um pouco rouca, claro, né? Por favor, me perdoe a voz. Tem como piorar, né? A gente não pode reclamar porque tem como piorar. Mas logo, logo sara e logo, logo voltamos ao normal. Hoje nós vamos fazer uma coletânea de histórias que a gente chama de terças assustadoras. O que significa isso? São coletâneas de histórias assombradas. Certamente, hoje são coletâneas. Quem conta as histórias hoje são vocês. Então vamos começar, porque eu acho que o vídeo hoje vai ficar um pouquinho longo. Vamos finalizar então essa quaresma. Em nome de Jesus. Vou começar então com a primeira. Só um minutinho. Antes de mais nada, eu quero agradecer. Nós estamos chegando a 2.000 seguidores. Meu Deus. O que era um canal para contar histórias, para eu treinar a minha dicção e melhorar a minha questão de fala, hoje é um canal de 2.000 pessoas. Nossa, eu tô tão feliz, sabia? Realmente eu não esperava tanto, não. Real, não, real. Não esperava mesmo. Às vezes eu estou passando algum vídeo meu, eu falo, nossa, eu errei tal coisa. Nossa, que vergonha, eu passei tal coisa. Gente, é uma cobrança minha comigo mesmo que vocês não têm ideia. Todos os vídeos que eu passo, eu falo, nossa, eu posso melhorar, eu vou melhorar. Vocês merecem de real mesmo, real mesmo. E eu vou fazer o possível para trazer o melhor do melhor para vocês. Combinado? Então sentem-se confortavelmente em suas cadeiras. Não consegue nesse momento estar trabalhando? Leva eu para sua terapia, pela sua terapia ocupacional, né, Tati? Deixa eu ajudar vocês e vamos junto para vocês ouvirem esses relatos. Hoje quem está me incomodando é minha voz, mas não adianta, né? Passei alguns vídeos adiantando aqui e a voz ficou em algum vídeo lá para trás. Nós vamos melhorar, calma, nós vamos melhorar. A minha avó pediu para fazer gargarejo com a minha avó pediu para fazer gargarejo com vinagre. Quem disse que eu consigo? Mas se eu conseguir e melhorar, a gente vai se falando por aqui. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos à história. Olá, contadora. Meu nome é João e eu nunca fui homem de acreditar nessas histórias de lobisomem. Sempre achei que eram contos para assustar criança. Coisa de gente do interior que gosta de aumentar as coisas. Mas, naquela noite, na quaresma, aprendi da pior forma que certas lendas não são apenas fruto da imaginação popular. Era uma sexta-feira e eu voltava da cidade depois de entregar algumas encomendas para minha mãe. O caminho de volta para casa era uma estrada de terra ladeada por um matagal esse fechado e algumas casas espaçadas aqui e ali. O vento soprava forte e a lua cheia iluminava tudo com uma luz pálida e fantasmagórica. Já era tarde e o meu vilarejo parecia dormir. Eu estava despreocupado, ouvindo apenas o barulho dos meus próprios passos e o canto distante dos grilos. De repente, um uivo, longo e agudo, rompeu o silêncio da noite. Meu corpo inteiro se arrepiou. Não era um uivo qualquer desses cachorros ou lobo do mato. Tinha algo profundo, algo de sobrenatural, algo que fez meu sangue gelar nas veias. Então, olhei para os lados, tentando encontrar a origem do som, mas só via as sombras das árvores dançando com o vento. Acelerei o passo, fingindo não dar importância. Besteira minha. Deve ser um cachorro grande. De alguma fazenda próxima. Tentei me convencer. Mas o uivo veio de novo, mais próximo dessa vez. E, no meio do som, algo como um rosnado baixo e gutural.
Meus instintos gritaram para que eu corresse, mas minhas pernas pareceram pesar o dobro. Foi então que ouvi um barulho de passos pesados na entrada. Algo corria na minha direção, mas não eram passos humanos. O chão vibrava como se um animal grande, de grande porte, estivesse se aproximando. Virei a cabeça para trás e meu coração quase parou. Lá no alto do barranco, sob a luz amarela da lua, uma criatura se erguia. Tinha a altura de um homem, mas seu corpo era desproporcional, coberto de pelos escuros e desgrenhados. Os olhos brilhavam como brasas vivas, e suas garras refletiam a luz da lua. O rosnado se intensificou, e eu soube que estava perdido. Sem pensar duas vezes, disparei na direção contrária. Corri como nunca havia corrido antes, sentindo o peso do medo em cada passo. Atrás de mim, os galhos se quebravam e a terra tremia. O lobisomem estava me alcançando. Ele estava me caçando. Vi uma pequena igreja abandonada mais adiante, a única construção naquela parte do caminho. Com todas as forças que me restavam, me lancei para dentro do terreno sagrado e me joguei ao chão. O lobisomem parou bruscamente, bem na entrada. O rosnado dele feroz me deixou apavorado. Seus olhos estavam fixos em mim e por um momento eu pensei que ele fosse me atacar, ali mesmo. Foi quando o sino da igreja, enferrujado pelo tempo, soou sozinho. O lobisomem recuou, uivando de dor, e desapareceu na escuridão do matagal. Fiquei ali tremendo, sentindo o coração batelar no peito. Só consegui me mexer quando o sol começou a nascer. E desde aquela noite, nunca mais duvidei de lendas. As histórias existem, sim, porque são reais. Nossa, não tenho nem comentários para esse tipo, para essa história, desculpa. É muita informação. O sino bateu sozinho. Tudo bem que lobisomens não costumam entrar em igrejas. Posso provar que não, mas tem relatos aqui que já ouvi, já viram. Nossa, já tô demais. Deve ser o horário. Tem relatos aqui que já viram lobisomens dentro de igreja. Já viram sim. O que acontece? A maioria não entra por questões de juramento, por questões de pacto, por questões de mil coisas. Graças a Deus, hein, João? Esse aqui não entrou. E me conta mais, por favor. Que papo é esse? Que bateu sozinho? Ai, meu Deus. Se você puder mandar mais, eu gostei. Gostei demais, João. Obrigado, viu? Desculpa os comentários, ouvintes. Vamos pro próximo. Olá, contadora. Meu nome é Sandra e eu sou evangélica desde que me entendo por gente. Sempre acreditei no poder da oração e na proteção divina, especialmente durante a Quaresma, um período de profunda reflexão e dedicação a Deus. Como membro ativa da igreja, organizava vigílias de oração em prol dos menos favorecidos, pedindo por suas vidas, esperanças e por dias melhores. Nunca imaginei que em uma dessas noites de oração se transformaria em um encontro com algo que eu sequer acreditava existir. Em uma sexta-feira, e a vigília havia começado às 10 da noite, 12 companheiros estavam comigo na pequena igreja de madeira, um local simples, mas acolhedor. As velas iluminavam suavemente o altar e os cânticos de louvor preenchiam o salão.
O vento zunia lá fora, como se tentasse se juntar à nossa oração. E foi então que ouvimos os primeiros sinais de que algo estava errado. Passos pesados, como se fosse um animal de grande porte, andasse ao redor do templo. A madeira do piso estalava, e a sensação de que algo nos observava fez o ambiente esfriar. Meu coração acelerou, mas tentei manter a fé firme. Não devemos temer, pois Deus está conosco, pensei. No entanto, o som se intensificou. Um rosnado baixo veio ao lado da porta principal. Alguns fiéis entreolhavam, claramente assustados. O pastor Samuel, um homem experiente e temente a Deus, se levantou, fez um sinal para que ficássemos em silêncio. Não abram a porta. Tem algo errado lá fora. Eu, sem acreditar que poderia ser algo além de um cão perdido ou o mesmo vento jogando coisas contra o templo, me levantei devagar e me aproximei da porta. Quem está aí? Perguntei, minha voz soando mais firme do que eu sentia por dentro. Nenhuma resposta. Apenas o vento e o rosnado, e que parecia inclusive até mais próximo. O pastor segurou meu braço com força e sussurrou: Tenha cuidado, Sandra. Não é um homem lá fora. Antes que eu pudesse questioná-lo, um uivo aterrador cortou a noite, tão alto e tão profundo que fez gelar o sangue em nossas veias. Nunca tinha ouvido nada igual. O som parecia vir de algo que não deveria existir. As velas tremularam, algumas apagando-se, mergulhando o salão em sombras assustadoras. Alguém gritou uma oração desesperada. Outro fiel caiu de joelhos, clamando por proteção. O pastor se colocou no meio de nós e começou a entoar um salmo em voz alta. A coisa lá fora arrancou a porta e o cheiro de enxofre invadiu a igreja. Com um estalo seco, as portas se sacudiram violentamente, como se algo estivesse tentando forçá-lo. Segurei minha Bíblia com força, enquanto meus lábios tremiam ao repetir versículos de proteção. A criatura lá fora continuava a rondar a igreja, e os uivos vinham de diferentes direções, como se houvesse mais de um. Algo arranhava as janelas, sombras passavam pelos vitrais, e sentimos o medo nos envolver como um manto pesado. Por um instante, achei que seríamos atacados, que aquela noite selaria nosso destino. Mas de repente, um barulho forte ecoou na noite, o sino da igreja, que estava parado havia anos. O sino da igreja, que estava parado havia anos, tocou sozinho. O lobisomem, sim, não havia outra explicação. Soltou um grande grunhido de dor e fugiu, desaparecendo na escuridão. Todos ficamos em silêncio absoluto por vários minutos, até que finalmente conseguimos nos mover. Desde aquela noite, nós evitamos ficar até mais tarde na igreja, mas também nunca duvidei da força da fé, porque foi a força da fé que nos salvou naquele dia. Pois é, falamos agora há pouco sobre o lobisomem na igreja, né? Acabamos de ver um relato e vamos ouvir mais um, justamente sobre isso. Lobisomem na igreja. Ela mandou assim, ó. O lobisomem que orava na igreja. Olá, contadora. Meu nome é Dani. Não sei bem por onde começar, porque até hoje me questiono se o que eu vi foi real naquela noite,
ou se a minha mente pregou uma peça cruel. Não teve graça. Mas uma coisa eu tenho certeza, depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma. Sempre fui uma mulher de fé. Cresci em uma cidade pequena, onde a rotina era tranquila, quase entediante. E os dias que se passavam entre o trabalho, a família, as orações. Desde menina tinha o hábito de visitar a igreja do bairro todas as noites, por volta das 9 horas, quando tudo ficava mais calmo. Eu tinha a chave, o padre confiava em mim, sabia da minha devoção. E confesso, gostava da solidão, daquele silêncio sagrado que tomava conta do templo e da noite. A igreja era antiga, com bancos de madeira escura, vitrais coloridos e parede que carregava séculos de história. Quando eu entrava ali, eu sentia que estava me aproximando de algo maior, algo divino. Muitas vezes me ajoelhava por longos minutos, agradecendo a Deus. Outras vezes eu só sentava no último banco e fechava os olhos, deixando que os pensamentos se dissolvessem no ar. Naquela noite específica, tudo parecia como sempre. A cidade dormia, a brisa fresca da noite balançava as folhas das árvores e as luzes dos postes lançavam sombras suaves pelo chão. Caminhei até a igreja com a Bíblia na mão, como de costume. Ao girar a chave da fechadura, senti um arrepio súbito pelas costas. Balancei a cabeça, tentando afastar a sensação. É o vento, pensei. Empurrei a porta que rangiu baixinho. Entrei e fechei atrás de mim. Não liguei as luzes na penumbra. Eu gostava da penumbra. Os vitrais deixavam passar um pouco de luz fraca, suficiente para guiar meus passos até o altar. Tudo estava em silêncio, como sempre. Mas então percebi algo estranho. No fundo da igreja, à frente do altar, havia alguém ajoelhado. Minha primeira reação foi de surpresa. Ninguém deveria estar ali. Era eu, a única com a chave. Depois de alguns passos hesitantes, tentando identificar a figura, a pessoa estava imóvel, curvada para frente, sabe? Parecia que estava orando intensamente. O corpo parecia grande, forte demais para ser alguém comum. E havia algo a mais. Os ombros se erguiam e abaixavam de forma pesada, quase animalesca. Boa noite, eu disse com voz firme, mas o coração acelerado. Nenhuma resposta. Aproximei um pouco mais e foi aí que eu senti um cheiro estranho no ar. Algo entre ferro e terra molhada. Meu estômago se revirou. Eu não sabia explicar, mas aquele odor me parecia errado. Quem está aí? Insisti. Foi então que a figura ergueu a cabeça lentamente. A luz da lua atravessou o vitral azul e tocou o rosto daquela criatura. Não era humano. Não podia ser. O que eu vi foi um focinho longo, olhos amarelados que brilhavam com uma fúria contida, e pelos escuros encobrindo toda a face. A boca semiaberta revelava presas afiadas, como as de um burro, os de um lobo, mas o mais aterrorizante era o olhar. Não havia fúria ali, havia tristeza, havia fé. A criatura não rosnou, não avançou, apenas me encarou. Uma lágrima escorreu de seus olhos. E eu congelei. O tempo parecia ter parado. Meu corpo queria correr, gritar, mas minhas pernas estavam pregadas no chão. O que fazia um ser daqueles, ajoelhado diante de um altar? Estava orando? A criatura baixou a cabeça novamente e juntou as mãos. Ou melhor, as garras, em sinal de oração. Então eu compreendi. Aquele lobisomem estava buscando a redenção.
Ali estava eu, diante de algo que eu só conhecia por lendas. Cresci ouvindo histórias de lobisomens que rondavam as cidades durante a quaresma. Cresci ouvindo histórias de criaturas que corriam por estradas de terra e assustavam animais do pasto. Meu avô dizia que eram homens amaldiçoados, pagavam por pecados antigos. Outros diziam que era invenção para assustar crianças. Mas ali, ajoelhado no altar, onde tantas vezes derramei minhas preces, havia um, real, vivo e orando. Dei um passo para trás, o chão de madeira rangeu alto demais. A criatura ergueu a cabeça de novo, como se estivesse voltando de um transe. Seus olhos me fitavam com uma mistura de dor e surpresa. Mas não havia raiva, não havia ameaça. Ele apareceu, assustado comigo. Eu não sabia se deveria correr, ajoelhar, rezar ou desmaiar. Minhas mãos tremiam tanto que eu deixei minha Bíblia cair no chão, com um baque seco. O lobisomem olhou para o livro, depois para mim. Levantou-se devagar. Era enorme. Deveria ter cerca de uns 2 metros de altura, chutando baixo. Os ombros largos, o corpo coberto pelos pelos escuros. A silhueta monstruosa contrastando com a luz suave do altar. Meu coração disparou. Achei que fosse o fim. Mas ele não se moveu. Ficou ali, de pé, como se estivesse esperando alguma coisa. Foi quando ele falou: Sim, Débora. Ele falou. Com uma voz rouca, baixa, arranhada, ele disse: Me perdoa por assustar você. Meu mundo virou do avesso naquele instante. Como era possível? Eu estava ouvindo um lobisomem falar dentro da igreja. Ele estava falando comigo. Senti lágrimas escorrerem pelo rosto, num misto de pavor e compaixão. Ele parecia tão humano, tão perdido. Eu, eu tentei responder, mas a minha voz não saiu. Ele deu um passo para frente devagar, como se temesse que eu fugisse, e confessou: Eu venho toda noite aqui, quando ninguém vê. É a única hora que eu posso orar. É a única hora que eu posso orar. Não tenho paz, não durmo, não vivo. Só espero um dia Deus me escutar. As palavras dele cortaram meu peito. Ajoelhei, ali mesmo, onde eu estava, sem conseguir tirar os olhos dele. Era como se minha alma soubesse que aquele momento era mais sagrado que qualquer outra missa. Vi uma criatura amaldiçoada buscando luz. Você era humano? Perguntei sem pensar. Ele assentiu com a cabeça. Ainda sou, aqui dentro. E bateu no próprio peito com a garra. Ele contou entre pausas a sua história. Não revelou seu nome, mas disse que fora amaldiçoado há anos, por erro, por ignorância, por orgulho, que havia feito mal a alguém muito bom e que por isso, toda noite de lua cheia, carregava a maldição, que não podia morrer, que não podia viver e só encontrava um alívio dentro da igreja, quando orava. Ele me olhou com os olhos marejados e disse: Você não precisa ter medo. Já fiz coisas terríveis, mas aqui, neste lugar, sou apenas um pecador buscando o perdão. Minhas mãos ainda tremiam, mas me aproximei. Sentei no primeiro banco, o observei ali, ajoelhado, cabisbaixo, recitando orações com voz baixa.
Era como se cada palavra lhe causasse dor, mas também esperança. Ficamos ali por longos minutos, talvez horas, eu perdi a noção do tempo. Então a criatura se ergueu, fez o sinal da cruz com dificuldade e disse: Obrigado por não correr. E foi embora pela porta dos fundos da igreja, caminhando devagar, sumindo na noite. Fiquei ali sozinha por um tempo. Não sabia se aquilo realmente tinha acontecido ou se minha mente estava tentando me ensinar uma lição sobre misericórdia, compaixão ou fé. No dia seguinte, contei ao padre. Ele ficou em silêncio por algum tempo e depois disse: Às vezes, os que mais precisam de perdão são os que menos acreditam que merece. Continue vindo à igreja, filha, mas se o vir novamente, ore com ele. Continuei indo na igreja sim, mas eu nunca mais o vi. Nunca mais. Mas toda vez que eu entro naquela igreja e olho para o altar, lembro dos olhos dele, dos olhos do lobisomem que orava, implorando a Deus por uma chance de redenção. E até hoje, a cada oração, eu incluo ele, mesmo sem saber seu nome, porque eu acredito que até os amaldiçoados podem ser ouvidos pelo céu. Que história linda! Que linda! Acabamos de dizer sobre lobisomens não entram na igreja. E eu acabei de dizer que eu poderia provar que eles não entram em igreja. Porém, esse aqui entrou. Nós temos uma série aqui no canal, chama A Contadora e o Lobisomem. Aqueles são lobisomens lupinos, são lobisomens de sina. Eles se transformam desde os 14, 13, 14 anos, e todos eles, a maioria, na verdade, né? Esses lobisomens entram em igreja sim, porque são de sina, eles não escolheram ser lobisomens, são lobisomens por questões de nascimento, por questões, como que eu vou explicar? Esses lobisomens, eles entram na igreja normalmente. Alguns que foram amaldiçoados só entram depois de uma redenção. Eles precisam de uma autorização, entendem? A maldição carrega espíritos que não fazem você entrar na igreja. E é sobre isso. Vamos lá, sem mais delongas. Afinal de contas, eu não sou a palpiteira, eu sou a contadora, né? Como diz um comentário que eu li aqui esses dias pra trás. Você comenta demais. Desculpa. Eu vou ficar quietinha. Mais um relato. A lua de mel na ilha do lobisomem. Olá, contadora. Meu nome é Ana e por mais que eu já tenham se passado 5 anos desde aquela viagem, ainda acordo de madrugada com o som daqueles uivos ecoando na minha mente. Sempre ouvi dizer que amor de verdade move montanhas. O que ninguém me disse é que também pode despertar coisas que não deveriam estar adormecidas. Muito bem, era o mês de abril. Escolhemos uma ilha pequena e quase esquecida no litoral norte, um lugar que tinha poucas casas, moradores antigos, trilhas cobertas por mata atlântica e uma praia deserta que parecia saída de um sonho. Queríamos paz, conexão, natureza, um pouco de aventura. Meu marido Rafael sempre teve um espírito explorador. Quando viu a oferta daquela pousada rústica, com estrutura simples e energia gerada de painéis solares, ele se empolgou. Vai ser só nós dois, sem barulho, sem sinal de celular, só natureza e amor, ele disse sorrindo. E assim foi. Chegamos em uma manhã nublada. Um pescador, de aparência rústica e pele curtida pelo sol, nos buscou com a canoa motorizada no porto da cidadezinha mais próxima. O mar estava calmo, mas eu sentia uma certa tensão no ar. O tipo de silêncio que deixa tudo mais nítido. O bater das ondas, o ranger da madeira da canoa e os olhos do barqueiro, que raramente nos encontraram diretamente. Vocês vão para a Ilha Velha? Murmurou ele,
como se aquilo tivesse um peso. Rafael riu e disse: É a ilha da nossa lua de mel. O homem apenas assentiu, mas no final da travessia disse algo que me fez arrepiar e até hoje eu sinto aquele mal-estar. Ele disse: Se ouvirem uivos à noite, fiquem dentro e rezem. Achei que fosse brincadeira do nativo querendo assustar os turistas. Achei que o susto fizesse parte do pacote. Rafael também achou, mas à medida que os dias passavam, comecei a perceber que algo naquela ilha não era normal. A pousada era simples, com chalés de madeira elevados sobre uma estaca, bem no meio da mata. Havia só 3 chalés ocupados. Um por nós, outro por um casal de idosos alemães e o terceiro por um senhor solitário que passava os dias caminhando pelas trilhas e anotando em um caderno surrado. As 2 primeiras noites foram perfeitas: fogão a lenha, banho de cachoeira, trilhas desertas e jantares à luz de vela. O céu limpo deixava as estrelas mais próximas e a lua, ela parecia maior ali, como se nos observasse. Mas na terceira noite algo mudou. A energia oscilou, as velas tremiam sem vento, e então ouvimos um uivo, longo, grave, carregado de tristeza e raiva. Saímos do chalé, achamos que talvez um animal estivesse perdido por ali. Rafael pegou a lanterna e caminhamos até o limite da mata. Foi aí que vimos, no alto da colina, recortado contra o brilho pálido da lua, estava ele, uma figura enorme, de pelos escuros, olhos dourados, olhos dourados brilhando na sombra. Ele não rosnava, apenas observava. Rafael sussurrou: É só um cachorro grande. Deve ser do povo da ilha. Mas eu sabia que não. Aquilo não era um cão. Era algo tipo humano. Ele tinha uma postura humana. No jeito como se ajoelhou, sim, se ajoelhou, diante da cruz de madeira erguida no alto da colina. Ele rezava. E foi ali que tudo mudou. Voltamos para o chalé em silêncio naquela noite. Rafael tentou brincar, dizer que era imaginação minha, mas eu vi. Ele também viu. Não era um cachorro. Não era uma ilusão. Era um ser entre 2 mundos. Na manhã seguinte, a ilha parecia ser diferente, mais fria, mais úmida. O céu permanecia cinzento e até o som das aves parecia abafado. Fomos tomar café no salão comunitário da pousada, mas o senhor alemão, que sempre sorria, dessa vez apenas baixou a cabeça. O outro hóspede, o solitário, estava com os olhos inchados e havia uma mancha de terra em sua roupa. Ele está inquieto, murmurou o homem, para ninguém em especial, e saiu sem olhar para trás. A dona da pousada, uma senhora chamada Celina, percebeu nosso desconforto. Quando ficamos a sós, ela disse em tom baixo, como quem já sabia demais: Tem lugares que guardam dores antigas e tem almas que não conseguem partir. Fiquei gelada e ela continuou: se vocês quiserem ir embora antes, é melhor. Mas não fomos. Rafael insistiu que era só uma lenda local, que não podíamos deixar o medo estragar nossa viagem. Naquela noite, por volta de 2 da manhã, acordei com passos do lado de fora. Achei que fosse um animal, mas eram lentos, pesados, arrastados. Puxei Rafael e ele pegou a lanterna. Saímos juntos, com o coração disparado. E ali, a poucos metros do chalé, vimos pegadas grandes, com forma quase humana, cravados na terra úmida. Seguimos as pegadas, encontramos o chão com um colar de contas
encharcado. Era de Dona Celina. Voltamos correndo, mas o caminho estava diferente, como se a trilha tivesse modificado. Demoramos quase meia hora para encontrar o chalé. E ao abrir a porta, encontramos algo sobre a cama. Uma folha seca, presa com um espinho e um bilhete escrito à mão. Vocês estão marcados por amor. E ele sente isso. No dia seguinte, Dona Celina não apareceu. Ninguém a encontrou. O hóspede solitário, o tal homem das trilhas, se aproximou de nós naquele fim de tarde. O nome dele era Joel. Ele tinha olhos profundos e uma fala pesada, arrastada. Vocês viram ele, não é? Assentimos em silêncio. Joel então nos contou algo que transformou tudo. Disse que a ilha no passado fora abrigo de um pequeno povoado banido do continente. Que ali um homem amaldiçoado vivera recluso, vítima de uma maldição passada por amor proibido. Contou que, em noite de lua cheia, o homem se transformava, mas que, diferente das lendas, ele não caçava por fome, caçava por dor. A lua mexe com quem ama demais e com quem perdeu esse amor. Ele sente quando os corações se encontram e aparece. A história parecia absurda, eu sei, mas algo em tom em seu olhar não permitia dúvidas, e Joel finalizou. Ele não vai machucar vocês. Não se correrem. Na quinta noite, choveu, mas não impediu a visita. Por volta de meia-noite, a vela da varanda apagou sozinha. A madeira do assoalho rangeu como se algo passasse lentamente ao redor. Rafael, dessa vez, não tentou ser racional. Segurou minha mão e nos trancamos. Mas antes que apagássemos a luz do quarto, vimos, do outro lado da janela, olhos. Amarelos, fixos, tristes. Ele não rosnava, não ameaçava, apenas olhava. Como se estivesse observando com dor ou inveja, não sei. Rafael se aproximou da janela e então, com um gesto inesperado, colocou a mão contra o vidro. E o lobisomem colocou a pata sobre o mesmo ponto. Ali, separados por um vidro, dois seres, um homem apaixonado e uma fera com o coração partido. A conexão foi real, forte, quase espiritual. E então, ele sumiu. Na manhã seguinte, decidimos ir embora. A ilha estava diferente, mais silenciosa, mais vazia. Dona Celina nunca foi encontrada. Joel também desapareceu. Na pousada deixamos uma carta agradecendo, mas com a promessa de não voltar. O pescador veio nos buscar sem dizer uma só palavra. Apenas nos entregou uma pequena caixinha de madeira com um laço vermelho. Ele mandou entregar isso para vocês. Disse que agora entende. Dentro da caixa havia um pedaço de tecido antigo com as iniciais C e A e uma foto desbotada de um casal sorrindo num casamento décadas atrás, com o mesmo chalé ao fundo. Na lateral da foto, com letras tremidas, estava escrito: o amor verdadeiro nunca morre, ele apenas se transforma. Adorei a história, viu? Uma graça. Mas vamos que a gente tem mais relatos. Esse relato começa desse jeito, ó. Vou ler na íntegra. Você prometeu. Um relato sobre Quaresma. Meu nome é Clarice, tenho 26 anos e até pouco tempo nunca acreditei em histórias de fantasma. Cresci ouvindo minha avó falar que, na Quaresma, o mundo espiritual ficava mais agitado, que almas penadas perambulavam à procura de promessas quebradas, que espíritos do passado voltavam para cobrar o que foi tirado.
Só uma pausa aqui. A minha avó falava a mesma coisa, viu? Minha avó falava que na quaresma o mundo espiritual ficava bem agitado, que espíritos que a gente devia volta para cobrar, e ela sempre falou isso também. Muita coincidência, adorei. Vamos lá, continuando. Eu ria, debochava. Clarice, Clarice. Até porque fui forçada a ver com os próprios olhos o que acontece com quem ignora os sinais. Tudo começou numa quarta-feira de cinzas, quando minha avó paterna, Dona Lourdes, ligou, dizendo que não estava se sentindo bem. Meus pais estavam viajando, meu irmão morava fora, e sobrou a mim. Resolvi tirar uns dias do trabalho e ir até o sítio dela, umas 2 horas de cidade. Um lugar simples, bonito, cercado por mata e silêncio e segredos. Cheguei lá no final da tarde. O sol já se escondia por detrás das montanhas quando estacionei o carro. Dona Lourdes me recebeu com aquele abraço apertado e olhos marejados. Ela parecia mais magra, mais abatida e me disse baixinho: Ainda bem que você veio. Eles começaram a chamar por mim. Eu achei que era coisa da idade. Ela já tinha quase 80 anos e às vezes ficava meio confusa. Mas à noite, durante o jantar, ela começou a me contar sobre sonhos estranhos que vinha tendo. Disse que uma mulher, toda de branco, parada no portão do sítio chorando. Disse que escutava vozes chamando seu nome de madrugada e que alguém a observava pelo espelho. É a promessa, Clarice, sussurrou. A promessa que sua mãe fez e nunca cumpriu. Aquilo me arrepiou. Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 7 anos, num acidente de carro. Nunca soube da promessa nenhuma. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, mas ela apenas fechou os olhos e balançou a cabeça. Não é hora ainda. Na primeira noite, dormi num dos quartos do fundo. Era o antigo quarto da minha mãe, todo conservado como ela havia deixado. Fotografias antigas, diários empoeirados, roupas no armário. Às 3 da manhã acordei com um barulho vindo do corredor. Achei que era minha avó. Quando abri a porta, o corredor estava escuro e vazio. Só que no chão haviam marcas de pés molhados, como se alguém estivesse entrado da chuva. Só que só que não estava chovendo. Na manhã seguinte, a minha avó não tocou no assunto. Agia como se nada tivesse acontecido. Mas quando fui escovar os dentes, percebi que o espelho do banheiro estava embaçado, como se alguém tivesse respirado ali. E nele, escrito com o dedo trêmulo, uma única frase: Você voltou. Fiquei gelada. Achei que era coisa da minha cabeça. Limpei, respirei fundo e tentei seguir com o dia. Resolvi ir à igreja do vilarejo. Era quaresma, eu sentia que precisava me proteger. O padre era um homem idoso, de fala calma e olhos que pareciam saber demais. Quando contei sobre o espelho, ele fechou o rosto. Promessas feitas em nome dos outros são como correntes. Se quebrada, os elos se soltam e arrastam até quem não tem culpa. Fiquei sem entender. Mas antes que eu pudesse perguntar mais, ele me deu um rosário antigo e me mandou rezar ao deitar. Ele disse que, se eu escutasse sussurros, não deveria responder, em hipótese alguma. Naquela noite, segui o conselho. Rezei o rosário, tranquei a porta, fechei as janelas e tentei dormir. Mas às 2h47, o espelho do quarto começou a embaçar sozinho. Eu estava acordada, olhando para ele. Vi quando apareceu lentamente a frase: Você prometeu. Corri até o quarto da minha avó. Ela estava sentada na cama, olhos arregalados, tremendo.
Ela quer que eu pague no lugar da sua mãe, disse com voz fraca, porque o sangue da promessa corre em você também. Que promessa, vó? Pelo amor de Deus, o que é isso? E então ela me contou. Nos anos 80, minha mãe engravidou aos 17 anos de um homem que a abandonou. Desesperada, foi até uma mulher misteriosa conhecida como Dona Maristela, que morava num casebre escondido na mata. Ela prometeu à mulher que, se o filho nascesse com saúde, voltaria na quaresma seguinte para pagar o que devia, um ritual de gratidão e uma oferenda. Mas minha mãe nunca voltou. Sua mãe fugiu de medo, disse a minha avó, com olhos cheios de lágrimas. Disse que aquela mulher não era deste mundo, que os olhos dela eram opacos, que ela flutuava no terreiro e que, ao aceitar a promessa, sentiu como se uma parte dela tivesse sido sugada. Desde então, a cada quaresma, coisas estranhas começam a acontecer no sítio, mas esse ano foi diferente. A presença era mais forte. A entidade estava exigente. Ela quer você, Clarice, como pagamento. Pensei que fosse loucura, mas naquela noite a casa inteira tremeu. As paredes gemeram, os objetos caíram das prateleiras e as luzes piscavam. Do lado de fora, uma figura de branco se movia entre as árvores, flutuava sem tocar o chão. O rosto era pálido, os cabelos escorridos e os olhos escorriam lágrimas vermelhas, como se fosse fluido de veia. Eu não posso falar a palavra, tá? Ela veio até a janela do meu quarto, sorriu e sussurrou: Agora você sabe, me devolva o que é meu. Fugi, saí correndo da estrada sem direção, mas a estrada parecia não acabar nunca. Eu corria, 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 o cenário se repetia. A mata à direita, o milharal à esquerda e o som dos pássaros atrás de mim. Foi então que encontrei a pequena cabana abandonada. Entrei, me ajoelhei, gritei por socorro. Lá dentro senti o ar mais leve, uma presença diferente. E vi no altar uma foto antiga. Era Dona Maristela, vestida como freira. Era uma irmã da caridade que havia morrido em 1954, durante um incêndio no convento. A mulher com quem minha mãe fez um pacto. Não era uma feiticeira viva, mas um espírito que havia tomado uma forma física por algum motivo que ninguém sabia explicar. Voltei ao sítio no dia seguinte com o padre. Ele rezou uma missa e rezou por mim e por minha avó. Nos dias seguintes, o clima da casa foi se acalmando. O espelho não embaçou, as marcas dos passos desapareceram e o silêncio voltou. Na última noite, antes de eu ir embora, ao fechar a porta do quarto, eu vi no espelho escrito a seguinte frase, em letras vermelhas: Volto na próxima quaresma. Um minuto de silêncio por essa história. Nossa, Clarice, adorei a história. Não tenho mais comentários. Vamos para a próxima história. Olá, contadora. Meu nome é Valdeci. E por mais que os anos tenham passado, ainda me arrepio só de lembrar daquela noite. Sou vendedora ambulante há mais de 20 anos. Ando de cidade em cidade, vendendo de tudo um pouco. Panelas, ferramentas, brinquedos, espelhos, toalhas, tudo que couber na minha velha perua Kombi branca, que já viu mais estradas que muito caminhoneiro por aí. Sempre gostei dessa vida. A estrada me dá paz. E o povo do interior sempre me recebe com simpatia, um cafezinho, uma boa prosa. Mas naquela noite foi tudo diferente. Era tempo de quaresma, eu estava
rodando pelo interior de Minas Gerais. Tinha acabado de passar por uma cidadezinha pequena chamada São Bartolomeu do Mato. Um lugar bonito, com casinhas coloniais, uma igreja antiga, mas aquela época estava esquisito. As ruas pareciam vazias. E o povo que me atendeu estava com ar preocupado. Perguntei a uma senhora se havia algum problema na cidade. Ela respondeu apenas: estamos em vigília. Coisas ruins andam acontecendo por aqui, moço. Cuidado com a noite. Dei uma risadinha, agradeci e segui viagem. Rodei mais um pouco, até chegar num trecho da estrada entre um pasto e um eucaliptal. Já era noite fechada, como de costume. Estacionei a perua no recuo da terra. Armei a minha lona do lado de fora e deitei no colchonete, pronto para descansar. O céu estava estrelado, a noite estava quente e silenciosa. Mas havia algo no ar, um cheiro estranho, como de bicho molhado, misturado com enxofre, algo que não dava para explicar direito, mas incomodava. Pensei que fosse um gambá, ou talvez gado por dentro, e tentei ignorar, mas o sono demorou a vir. Foi quando escutei passos lentos, pesados, como se algo grande pisasse numa terra fofa, ao redor da Kombi. Abri os olhos, mas fiquei imóvel. Meu coração disparou. O barulho vinha do lado direito da lona, e o cheiro forte voltou, mais intenso. Algo respirava ali perto, fungando como se me farejasse. Me virei devagarzinho e, sem levantar a lona, puxei um canto e olhei por baixo. Ali estava, uma criatura imensa, mais de 2 metros de altura, peluda, com uma cabeça que parecia misturada de lobo e de homem. As patas eram como garras e o focinho tremia enquanto cheirava ao chão, os pneus, a lona. Os olhos brilhavam no amarelo doentio, como se fossem brasas vivas. Eu não conseguia respirar. Só conseguia observar, torcendo para que aquela coisa não me percebesse. De repente, aquilo parou, ficou imóvel, apenas farejando o ar. Depois deu uma volta na perua, me encolhi, tentando ser menor que o colchonete. Ela passou tão perto que ouvi o roçar do pelo na lona. O silêncio era absoluto. Nenhum grilo, nenhum vento, nada. Só o som do meu coração e da minha respiração naquela coisa. Passei minutos que pareceram horas, e então, sem aviso, ela soltou um rosnado baixo, gutural e partiu correndo para o meio do mato. O chão chegou a tremer. Eu permaneci ali imóvel, até os primeiros sinais do amanhecer. Quando o sol apareceu, me levantei cambaleando. Estava encharcado de suor. Ao redor da perua, marcas profundas de patas enormes marcavam a terra. E, mais estranho ainda, um pano velho estava jogado no chão, manchado de sangue. Parecia uma camiseta. Senti um calafrio. Voltei para a cidade de manhã cedo e perguntei discretamente se alguém tinha visto algo. Um senhor me chamou de canto e disse: Você viu ele, não viu? A fera. Pois saiba que ela aparece só na quaresma. E só para quem carrega algo no coração. Arrependimento, dor ou medo. Ela sente o medo, Valdeci, e não esquece o cheiro. Desde então, nunca mais dormi fora da perua, e toda quaresma, quando estou na estrada, carrego comigo uma vela benta, um terço e uma imagem de São Bento no painel. Porque aquela noite me ensinou uma coisa. Tem coisa nesse mundo que a gente não aprende, que a gente não entende, e nem deve tentar entender.
só respeitar. Hoje, sempre passo por São Bartolomeu do Mato, faço o sinal da cruz e agradeço por estar vivo, porque naquela noite, se eu estivesse respirado mais alto, talvez não estivesse aqui para contar essa história. Obrigado, contadora, por ceder esse espaço e parabéns pelo canal. Vamos lá, tem mais uma história aqui. A maldição da fundação. Vamos lá. Eu não sei se alguém vai acreditar em mim, mas também não me importo mais. O que vivi ali, naquela obra, foi real. Tão real quanto o cimento que amassava com as mãos. Tão pesado quanto o medo que carrego ainda no peito até nos dias de hoje. Meu nome é AC. Sou pedreiro desde os 16 anos e venho de família que trabalha na construção civil há gerações. E o que eu vou contar agora aconteceu há 3 anos, durante uma quaresma, num terreiro que deveria abrigar um prédio de 3 andares, no interior de Minas Gerais. Na época, eu, meu irmão Léo e 2 tios, tio Cido e tio Marquinhos, fomos contratados para fazer a fundação do prédio. Era um serviço grande, a obra estava isolada no alto de um bairro novo, que mal tinha iluminação. Como íamos levar semanas, a empreiteira colocou a gente em 2 barracas grandes para dormir. No terreiro mesmo. Não achamos errado. Até gostamos da iniciativa delas. Era mais prático e mais barato. Na primeira semana, tudo pareceu normal. Tiramos o mato, limpamos o terreno, medimos o espaço, marcamos onde ia ser cada bloco de alicerce. Só que, no terceiro dia, meu tio Cido começou a reclamar que estava ouvindo barulhos à noite, tipo rosnado. Disse que parecia cachorro, mas com raiva, como se estivesse com dor ou com raiva de alguma coisa. Eu e Léo, meu irmão, rimos, claro. Achamos que era só bicho do mato, gambá, cachorro do mato talvez. Mas, na noite seguinte, o tio Marquinhos disse que viu um vulto enorme, passando perto das árvores. A obra era cercada por um matagal baixo, mas ali profundo, tinha umas árvores maiores, meio retorcidas, e um córrego que passava quase escondido. Era um bicho grande, ele falou. Não era cachorro, era mais alto, maior, e se mexia como gente. Aí já comecei a ficar com a pulga atrás da orelha, né? Já sabem, né? Naquela noite dormimos todos meio inquietos. Os ruídos ficaram mais altos, o barulho de galho quebrando, arranhando latas e um cheiro forte de carniça que tomou conta do acampamento de repente. Léo se levantou com a lanterna, mas a luz falhava. A gente acendeu o lampião de emergência e começou a vasculhar. Não encontramos nada. Só quando Só que quando voltamos para a barraca, encontramos um saco de cimento rasgado, com marcas de garras. 4 garras profundas, como se fosse um animal, e se o animal tivesse enfiado os dedos na lona. Mas não tinha marcas de pata nenhuma, só aquilo. No outro dia decidimos terminar o mais rápido possível para fazer a fundação e cair fora daquele lugar. Só que a coisa piorou. Na sexta-feira da paixão, a gente tinha acabado de fazer o último buraco para receber o concreto. Fomos dormir tarde. Tava uma noite abafada, sem vento, uma noite silenciosa. Até os grilos tinham parado de cantar. E foi quando eu ouvi um uivo longo, profundo, vinha do meio do mato. Senti meus ossos gelarem. Tio Cido se levantou na hora, com o rosto branco. Não pode ser, murmurou ele. É Quaresma, é ele. Ele quem? Perguntei.
Mas antes que ele respondesse, um barulho ensurdecedor cortou a noite, como se algo tivesse batido contra os latões de obra, sabe? Corremos para fora com lanternas e então vimos uma criatura enorme, de mais de 2 metros de altura, peluda, com olhos amarelados, brilhando no escuro, as costas curvadas, as garras arrastando no chão. Tava ali, parado, olhando direto pra gente. Então, ele rosnou. O rosnado não era de um animal, era mais humano, sabe? E dolorido. Nós corremos para trás do caminhão de obra. Meu irmão gritou para subir na carroceria, mas meus tios correram em direção das árvores. Foi aí que eu percebi: o bicho não seguiu, ele me seguiu. Eu corri como nunca, subi no andaime e de lá pulei para cima do container de ferramentas. A criatura rondava lá embaixo, farejando como se me conhecesse, como se tivesse me escolhido. E então eu vi, pendurado no pescoço dela, uma corrente de crucifixo. O meu sangue gelou na hora. O mesmo que meu tio Cido usava todo dia. O mesmo. O mesmo crucifixo do meu tio estava no pescoço da fera. Meu sangue gelou. Aquilo era impossível. A criatura rosnou alto, como se quisesse que eu visse. Depois correu para o mato, desaparecendo entre as árvores. Na manhã seguinte, tio Cido, sentado no canto da obra, com o rosto todo arranhado e o corpo tremendo. Ele não lembrava de nada da noite anterior, só dizia que tinha sido um sonho horrível. Quando olhei o pescoço dele, a corrente não estava mais lá. O mestre de obras chegou naquele dia e a gente pediu para sair do trabalho. Não voltamos mais. Até hoje, nenhuma explicação. O prédio foi construído, outros trabalhadores vieram depois, mas nenhum deles, meses depois, me procurou. Mas um deles, meses depois, me procurou. Disse que à noite, enquanto concretavam o segundo andar, viram um vulto peludo, observando lá do alto do morro. Eu nunca mais trabalhei naquela região e na quaresma não durmo de jeito nenhum mais em barraca. Obrigado por ler meu relato. Será que era o tio? Eu não ia fazer nenhum comentário enquanto eu tô organizando a próxima história. Vamos lá. Vou ler pra vocês na íntegra, tá? Às vezes vocês podem ver que eu dou uma gaguejada, porque não só porque eu sou acelerada, mas porque tem alguns erros de concordância que vai ficar estranho, então eu tento corrigir conforme eu vou lendo. Ah, mas você não leu antes? Eu li, mas às vezes passa, tá? Me desculpem, não sou perfeita. Tô bem longe disso. Vamos lá, próximo relato. O lobisomem da janela. Quem conta essa história sou eu, Pedro, e vou te pedir logo de cara. Não duvide de nada do que eu vou relatar, porque o que eu vivi naquela noite me mudou para sempre. Eu jamais vou esquecer os olhos vermelhos daquela criatura, passando bem à frente da minha casa, e tudo aconteceu na quaresma. Era uma quinta-feira dessas noites abafadas de março. A cidade estava em silêncio, só se ouvia de vez em quando um cachorro latindo ao longe. Eu tinha 12 anos na época, morava com minha avó, Dona Lourdes, numa rua estreita de calçamento torto, onde quase ninguém passava depois das 10 da noite. E foi justamente por isso que aquilo me chamou tanta atenção. Naquele dia eu estava de castigo. Minha avó tinha me proibido de brincar na rua por conta de umas travessuras que eu fiz na escola. Então fiquei no meu quarto, olhando pela janela, vendo o tempo passar. Por volta das 11h30 da noite eu vi algo estranho. Primeiro eu pensei que fosse um cachorro grande, andando no meio da rua. Mas então ele se ergueu, ficou em pé e meu coração congelou. Aquilo não era um cachorro. Era uma criatura enorme, peluda, com patas dianteiras longas, com braços humanos, a pele negra
e brilhante parecia esticada sobre músculos absurdamente grandes. A cabeça lembrava a de um lobo, com orelhas pontudas e olhos vermelhos como fogo. Eu segurei a respiração. O bicho caminhava lentamente pela rua, farejando o ar, como se procurasse algo ou alguém. Meu corpo travou. Não consegui sair de perto da janela. E foi nesse momento que ele parou, exatamente à frente da minha casa. O lobisomem virou o focinho em minha direção e, por um segundo eterno, nossos olhos se cruzaram. Eu senti como se ele pudesse me ver mesmo no escuro, como se soubesse que eu estava ali, paralisado, escondido atrás da cortina. Ele soltou um grunhido baixo gutural e começou a farejar o chão. Dei um passo para trás, mas fiz um barulho ao pisar numa tábua solta no assoalho. Ele ouviu. A fera rosnou alto e veio lentamente até o portão da frente. Eu corri para o quarto da minha avó, mas ela dormia profundamente. Tentei acordar. Ela não respondia. Era como se estivesse em transe. Comecei a rezar Ave Maria, Pai Nosso, qualquer coisa que me viesse pela cabeça. Do lado de fora, o lobisomem começou a arranhar o portão. As garras rasgavam o metal com facilidade. Eu me escondi embaixo da cama da minha avó e segurei o terço que estava na cabeceira. Foi quando ouvi o portão abrir com um estalo violento. O lobisomem havia entrado no quintal. O som das patas pesadas esmagando o cascalho do chão chegou até mim. Ele estava cada vez mais perto. Parecia que podia ouvir meu coração batendo feito tambor. Os passos pararam bem na porta da sala. A maçaneta girou. Fechei os olhos, tive certeza que ia morrer. Mas então algo aconteceu. Um sino tocou ao longe, o sino da capela da cidade. Meia-noite. E num estalo, num segundo, a criatura soltou um uivo estridente e correu para longe, desaparecendo na escuridão. Na manhã seguinte, contei tudo para minha avó. Ela não duvidou, nem por um segundo. Pelo contrário, fez sinal da cruz e disse que eu deveria agradecer por estar vivo. É quaresma, Pedro. Os 7 anos de maldição pode estar começando, disse ela, com os olhos cheios de temor. Foi então que ela me contou, naquela mesma rua, há muitos anos atrás, um homem havia sido amaldiçoado por sua crueldade. Ele maltratava animais, zombava da fé alheia e ria das rezas. Até que numa sexta-feira da paixão, ele desapareceu. Dias depois, começaram os relatos. Uma fera enorme, meio homem, meio lobo, andava nas casas. Ninguém conseguiu comprovar, mas os mais antigos sabiam da verdade. Desde aquele dia, toda vez que chegava a quaresma, eu não durmo direito. Tranco as portas e janelas, escondo qualquer coisa que tenha cheiro de carne. E às vezes, sim, às vezes eu ainda olho pela janela. E às vezes ele ainda passa por lá. Eu tô aqui tentando evitar um comentário, mas eu não olharia pela janela jamais. Ai, pra quê? Sabe o que vai ver? Enfim. Você queria ver, né, Pedro? Fala a verdade. Você quer ver, né? Fala a verdade. Vou aproveitar que você chegou até aqui, me aguentou até agora. Deixa seu like, me ajuda muito a organizar o canal, a deixar tudo mais organizadinho aqui. Não se esqueçam, a renda vai ser revertida para ajudar animais. Dessa vez animais, da outra vez foram crianças, tá bom? O que eu quero falar? Eu, como eu disse para vocês, às vezes, você não sabe ler direito. Não, gente, que realmente eu recebo, eu leio bastante. Se eu não souber ler, é meio complicado. Eu recebo o relato e eu tô lendo para vocês. Depois que eu leio, eu separo eles e coloco em pastas.
Mas nesse momento, eu tô abrindo o e-mail. Por isso que vocês estão escutando aquele barulhinho chatinho de eu mexendo, então. Tudo ao vivo, praticamente. Vamos lá. Eu tô me preparando para fazer mais ao vivo. Gosto do contato com vocês. Gostaria de ver vocês respondendo, por isso que eu tô fazendo o possível para não ter corte. Mas às vezes eu engasgo, às vezes eu preciso de água, às vezes eu preciso realmente ver se esse relato é esse relato. Mas de qualquer forma, a maioria das vezes eu não leio antes. Como eu disse, gosto do ao vivo. Vamos lá. Próximo relato. É engraçado como esse relato tá aqui, ó. Vou ler na íntegra. A armadilha da lua. Relato enviado por Rogério M., natural de Goiás, para o canal A Contadora de Histórias. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que tem um amigo que é mais que um irmão. E tem um irmão que é um lobo disfarçado. Bom, meu nome é Rogério, cresci e nasci numa cidadezinha do interior de Goiás. Dessas cidades onde todo mundo se conhece. E as histórias de assombração andam solta pelos corredores da casa antiga. Hoje eu tenho mais de 40 anos, mas o que eu vou contar aconteceu quando eu tinha uns 23. Era tempo de quaresma. Eu e Lindomar éramos inseparáveis desde moleques. A gente estudava junto, pescava junto, caçava junto. Eu confiava nele de olhos fechados. Naquele ano, ele voltou para a cidade depois de ter passado uns tempos fora, trabalhando no Pará. Estava mais forte, mais calado, mas sabe, a amizade era antiga demais para eu estragar qualquer mudança. Foi numa quinta-feira à tarde que ele apareceu na porta da minha casa, com duas espingardas e aquele sorriso de canto de boca que só ele tinha. Bora caçar Rogério. Igual nos tempos antigos? Na hora topei. Já fazia 2 semanas que eu queria ir pro mato. E com Lindomar ao lado, não tinha perigo, era o que eu precisava. Fomos pro mesmo trecho de mata onde a gente caçava quando era mais novo. Um lugar fechado, com trilhas que só quem cresceu ali conhecia. Se perdia fácil, fácil, se fosse na cara e na coragem. Fomos pro mesmo trecho de mata. Tudo estava normal, tirando umas coisas. O silêncio. Para quem caça sabe, a mata silenciou, o predador está presente. Não tinha canto de pássaros, nem cigarra, nem vento, nada. O mato parecia morto. Mas a gente seguiu, mesmo assim. Tá estranho isso aqui? Comentei. É, só é o tempo da quaresma. Fica tudo mais estranho mesmo, respondeu Lindomar, quase sem olhar para mim. Foi ali que eu senti um calafrio pelas costas. Lá pelas 5 da tarde, Lindomar disse que ia dar uma volta por uma trilha paralela por cerca de uns tatus. Me espera ali, na pedra grande, perto do córrego. Se ouvir barulho, é bicho vindo. E foi. Fiquei esperando. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E aí que veio. Não foi o tatu. O mato começou a se mexer, primeiro leve, depois forte, como se alguém ou alguma coisa grande estivesse quebrando os galhos. Meu coração acelerou. Foi quando eu vi uma criatura enorme, com mais de 2 metros, coberta de pelos escuros, olhos amarelos como fogo de vela, focinho de fera e dentes que pareciam navalha. Tinham forma de lobo, mas andava sobre 2 pernas. Uma pista, uma aberração. E travei. A espingarda quase caiu da minha mão. Eu tentei correr, mas as pernas não obedeciam. O bicho veio se aproximando devagar, farejando o ar, como se me procurasse.
Foi aí que o instinto falou mais alto. Corri. Enfiei trilha adentro, pulando pedra, galho, espinho, até encontrar uma árvore grossa, com galhos altos. Subi como pude. Ali, escondido entre as folhas, tentei controlar o pânico, mas o monstro veio atrás. Ele chegou na base da árvore e ficou ali, rondando, farejava, rosnava. Quando eu vi, no pescoço da criatura, pendurado como um amuleto, havia um colar. Um colar que eu conhecia. Era o colar de Lindomar, um pingente de dente de onça, preso num cordão de couro. Meu mundo desabou. A besta que me caçava era meu amigo Lindomar. Fiquei horas ali. Ele ia e voltava, como se estivesse sentindo prazer em ver o meu medo. A noite caiu, a lua ficou cheia, e a fera parecia ganhar mais força, mais raiva, sabe? Na madrugada, do nada, ele sumiu. Esperei mais 2 horas, sem pregar o olho. Depois desci, tremendo, e corri até minha casa. Tranquei as portas, tranquei as janelas, me benzi 1000 vezes. No outro dia, Lindomar apareceu, na porta da minha casa, com cara de quem tinha dormido como um anjo. Ué, você sumiu, homem? Eu te procurei até escurecer. É, eu vi coisa ontem. Uma coisa que me fez entender que tem mais mal nesse mundo. Respondi seco. Ele sorriu. Ah, a quaresma pega peça mesmo, né? Mas o que entregou tudo foi quando ele virou para sair. Eu vi, pendurado no pescoço dele, o mesmo colar da fera. O mesmo, sem qualquer marca de sangue nem sujeira. Estava inteiro. Ele olhou por cima do ombro e disse: Cuidado com o mato nessa época, Rogério. Tem coisa que a gente não entende, e outras é melhor nem tentar entender. Aquilo foi um aviso. Aquilo foi um deboche. Nunca mais falei com ele. Meses depois ele sumiu da cidade. Alguns dizem que foi para o Mato Grosso, outros dizem que morreu num acidente. Mas eu sei, aquele não era mais o Lindomar. Talvez nunca tenha sido. Hoje eu evito a mata. E toda quaresma tranco as portas antes do pôr do sol. E rezo, rezo muito. Porque o mal tem rosto, e às vezes ele veste o rosto de quem a gente mais ama, sabiam? Prometo que eu não vou fazer comentário. Próximo relato. O lobisomem da quaresma. O que eu vi com meus próprios olhos. Narrado por Homero, 57 anos, morador no interior de Minas. Nossa, gente, tô adorando esses relatos assim. Meu nome é Homero e até hoje não sei ao certo o que vi. Mas eu sei que vi. Sei o cheiro que ficou. Sei que está na minha alma. Mas voltou a dormir. Peraí, sei que minha alma nunca mais voltou a dormir do mesmo jeito depois daquela noite. Foi numa sexta-feira de quaresma. Nunca me esqueço. Morava num sítio afastado, com a vista para o mato. A gente dizia que era lugar de alma penada. Meu pai, antes de morrer, dizia: Quaresma não é época de andar sozinho pela noite, Homero. Mas naquela noite eu não tive escolha. Meu cunhado Zeca passou mal. Tava vomitando sangue e a mulher dele veio batendo na minha porta, chorando, gritando por socorro. Como eu era o único da família com carro, não pensei 2 vezes. Peguei a chave, joguei uma blusa por cima do pijama e saí. Mas a estrada até a casa dele era de terra cheia de buraco e ladeiras. A noite estava sem lua
esquisita, abafada. Aquela escuridão que parece que engole a gente. E eu juro, no fundo, eu já estava sentindo que algo estava errado. Cheguei até a primeira curva da estrada, quando meu carro deu um tranco, desligou, do nada. Luz apagada, motor calado, silêncio total. Tentei girar a chave de novo, nada. Só aquele som seco de ignição falha. Dei uma batida no volante e pensei: justo hoje, meu Deus. Foi quando ouvi passos, não de gente, passos pesados, como se algo enorme estivesse caminhando na beira do mato, se aproximando. Liguei o farol com a lanterna do celular e juro, vi dois olhos brilhando no escuro. Baixos no início, depois foram se levantando até a altura de um homem. Não, mais alto que um homem. Mais largo. Aquilo não era bicho comum. Eu paralisei. A coisa veio andando devagar, como se tivesse certeza de que não ia correr. Quando entrou na faixa de luz da lanterna, meu coração quase parou. Era um bicho peludo, com corpo de gente, mas focinho de lobo, dentes enormes e olhos vermelhos como brasa. Tentei rezar, mas a boca tremia tanto que não saía palavra. Me encolhi dentro do carro, mas ele veio. Deu a volta, encostou o focinho na janela, farejou. E depois sorriu. É, eu sei que parece loucura, mas ele sorriu, como se me conhecesse. De repente ele bateu com força no capô, um estalo alto, e o carro voltou a funcionar sozinho. A luz do painel acendeu, o rádio ligou e o motor ronronou como se nada tivesse acontecido. Mas eu sei que eu vi. E eu não consegui me mover, eu só chorei. O bicho se afastou, andou de volta pro mato e desapareceu. Tudo em silêncio de novo, como se estivesse me deixado viver. Como se só quisesse que eu soubesse que ele estava ali, que ele existe. Cheguei na casa do Zeca tremendo. Nem contei o que aconteceu. Ele acabou sendo levado pro hospital, mas eu fiquei marcado. Na semana seguinte comecei a sonhar com a criatura. Sempre ela parada na estrada, me esperando. Às vezes me observando na varanda da minha casa. O cheiro forte de bicho invadia o quarto mesmo com a janela fechada. Um dia, liguei para minha tia, que ainda mora em Januária, e contei o que vi. Ela ficou em silêncio, depois ela disse: era quaresma. Tem coisas que andam por aí nessa época, procurando gente fraca de fé. Mas tia, eu sou de fé, respondi. Ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. O problema não é só fé, Homero. É o que mora em você, desde pequeno. Essa coisa só aparece porque ela sentiu você. Depois disso, comecei a lembrar. Quando era criança, eu sonhava com lobos. Achava que era normal. Até minha mãe dizer aos sussurros que nasci na sexta-feira da paixão. E que no dia do meu nascimento, os cachorros da rua uivaram a noite toda. Aquele lobisomem não queria me matar. Ele queria me lembrar. Ele queria me chamar, me despertar. Comecei a pesquisar. Encontrei histórias de outros homens, outros encontros, todos na quaresma, todos com a mesma descrição: olhos vermelhos, dentes de navalha, cheiro de enxofre e musgo molhado. Um senhor de uma cidade próxima me contou que, quando era jovem, encontrou um igual. Sobreviveu, mas ficou cego de um olho. Disse que a criatura entrou no carro e sussurrou no ouvido dele: você é um dos nossos. Depois disso, Homero
começou a se isolar. Pelo que eu estou entendendo, essa parte aqui, quem está contando é uma terceira pessoa, não o Homero, tá? Depois disso, Homero começou a se isolar. Parou de dormir à noite, passava a madrugada sentado na varanda ou esperando, observando. Às vezes ele via, sempre à distância, no alto da colina, aquela sombra observando imóvel. Ele já não sabia mais se tinha medo ou saudade. Na última quaresma, Homero sumiu por 3 dias. Foi encontrado desacordado na mesma estrada onde tudo começou. Quando acordou, tinha marcas de garras nas costas. Disse que não lembrava de nada, mas sorria, como se soubesse de tudo. Hoje ele vive sozinho. Não fala mais sobre aquilo, mas todo ano na quaresma acende uma vela na beira da estrada, deixa um pedaço de carne crua ao lado. Ninguém entende, mas ele entende. Ele espera, porque sabe, aquilo vai voltar. E quando voltar, talvez não queira apenas observar. Olha só, relato top hoje, hein? Tô adorando. Tem mais um, só um minutinho que eu tô separando. Um minuto. Prontinho. Nunca foi tão rápido assim, né? Um minutinho. Tem mais alguns relatos, eu preciso terminar isso aqui hoje ainda. Então vamos, porque vocês merecem o melhor. Vamos enquanto a voz não dá problema. Mais um relatinho. Relato de Tiago, o uivo da Rua das Figueiras. Olá, contadora. Meu nome é Tiago. Moro em uma cidade pequena no interior chamada Santa Luzia das Almas e nunca fui de acreditar em uma coisa do outro mundo. Mas depois do que aconteceu naquela noite, tudo mudou. Era uma sexta-feira de quaresma, dessas bem quentes, com ar pesado e as luzes da rua piscando sem parar. Eu tinha ido deixar minha namorada em casa e voltava de bicicleta pela Rua das Figueiras, em um lugar normalmente silencioso. Enquanto pedalava, ouvi um barulho estranho vindo do mato, ao lado da estrada. Parecia um rosnado baixo, grave. Parei por instinto. A mata do lado começou a se mexer e vi um par de olhos vermelhos me encarando. Primeiro pensei que fosse um cachorro, mas aquele bicho tinha quase 2 metros de altura. Andava em duas patas e tinha um cheiro insuportável, como carne podre. Tentei correr com a bicicleta, mas a corrente escapou. Comecei a correr a pé e escutei os passos dele me seguindo. Ele não corria como um bicho normal. Ele tinha um ritmo, um peso. Me escondi atrás de uma capela antiga no final da rua. Quando ele passou, o vi de perto. A pelagem preta, os dentes enormes, a respiração ofegante. Ele parou por alguns segundos, como se me sentisse. Depois olhou para o alto e uivou. Aquele som ecoou pela cidade. Esperei por quase uma hora até ter certeza que ele tinha ido embora. Nunca mais passei ali de noite, e desde então eu sei que algo ruim habita Santa Luzia durante a quaresma. Ó, tem mais um relato dentro do mesmo e-mail. O relato de Dona Maria. Marina, perdão, o relato de Dona Marina, a criatura na lavoura. Me chamo Marina, tenho 67 anos, moro há mais de 40 anos em Santa Luzia das Almas. Ah, mesma cidade, né? Tenho uma pequena lavoura de milho nos fundos da minha casa. Sempre fui de dormir cedo, mas aquela noite acordei com os cachorros latindo sem parar. Eram umas 2 horas da madrugada. Me levantei, peguei minha lanterna e fui lá para a porta dos fundos. A primeira coisa que senti foi um cheiro forte de enxofre. O ar estava mais frio do que o normal. Os cachorros estavam acuados, e um deles tremia tanto que mal conseguia latir. Quando iluminei a lavoura,
Vi a silhueta de algo muito grande se movendo entre as milharais. Achei que fosse um cavalo, mas eu não tinha som de casco. De repente aquilo saiu para a clareira. Era uma criatura de pé, com corpo de homem, mas toda coberta de pelos. O rosto era horrível, com os olhos que brilhavam vermelhos. Ela se abaixou e começou a cavar algo no chão com as mãos. Depois olhou direto para minha casa e eu apaguei a lanterna. Fiquei escondida, tremendo, enquanto ela rodeava minha casa, como se estivesse sentindo o meu medo. Passou a madrugada inteira assim. Quando o sol nasceu, sumiu como fumaça. Encontrei as pegadas no chão e buracos cavados. Desde então eu rezo toda noite. Aquilo não era humano, era um castigo da quaresma. Mesmo e-mail, terceiro relato. O relato de Paulo, o lobisomem do cemitério. Olá, contadora, meu nome é Paulo, sou agente funerário aqui em Santa Luzia das Almas, a mesma cidade, né? Trabalho no cemitério da cidade e já vi muita coisa estranha, mas nada como o que aconteceu numa noite da Semana Santa. E por volta das 11 horas, eu estava terminando o inventário da capela quando eu escutei um barulho de algo arrastando pelo portão. Olhei pelas frestas e vi uma sombra enorme. Pensei que fosse algum morador tentando invadir, mas quando abri o portão com a lanterna, vi aquela coisa. Era alta, mais de 2 metros, com o rosto desfigurado, parecendo um lobo. E as mãos longas, como garras. Ele estava parado, olhando as sepulturas. Apontou o focinho para o alto e cheirou o ar. Depois uivou. O som fez os vidros da capela tremerem. Corri para dentro e tranquei tudo. Pela janela, vi quando ele pulou um túmulo como se fosse uma pedra. Ele andava entre os túmulos como se procurasse algo. Antes de ir embora, passou uma unha numa cruz de ferro e deixou marcas profundas. O mais estranho é que no dia seguinte, um dos caixões estava aberto, o corpo desaparecido. Não contei para ninguém, mas fiquei sabendo que outras pessoas também têm visto essa figura pela cidade. A cidade está assombrada e o lobisomem parece escolher seus lugares: na lavoura, na rua e agora entre os mortos.